quando eu vejo essa história dele. Porque a primeira coisa que ele coloca no coração de consertar, de reconstruir aquilo que estava estragado no templo, ele colocou no coração. Então ele chamou o sumo sacerdote e disse: o sumo sacerdote, toma o dinheiro, vai lá e paga o pessoal que está reconstruindo, está consertando o templo do Senhor. Vai lá, chega lá, tinha um escrivão chamado Safã. Chega lá o sumo sacerdote agora, quando foi fazer o pagamento, o sumo sacerdote chega para esse Safã e diz para ele: vamos pagar, mas encontramos na casa do Senhor um livro. Esse escrivão leu, veio e trouxe para o rei o livro e diz: rei, pagamos aquilo lá, os carpinteiros, aquilo que estamos consertando a casa do Senhor. E o sumo sacerdote achou um livro. A Bíblia diz que quando Safã leu o livro para esse rei, a Bíblia diz que esse rei rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que esse rei falou: Deus, nós somos contrários, a sua ira está contra nós. O que é que eu quero dizer com esse? Como para vocês, um sumo sacerdote que representava o povo perante Deus não sabia o que estava escrito no livro. Um homem que representava a lei perante o seu rei não sabia o que estava escrito no livro. Mas o rei apenas ouviu dizer o que estava escrito no livro, sabia o que ele estava fazendo, estava contra a vontade de Deus. Rei, a ira do Senhor está sobre nós. Por quê? O povo tinha distanciado de Deus. O povo não sabia, o povo tinha se esquecido de Deus. Sabe o que ele disse? Chamou todo mundo, aquele que estava ajudando ele. Ilquias, que era o sumo sacerdote, Safã, o escrivão, Aicão, e diz para ele: ei, vai consultar o Senhor nessa terra de Judá. Aqui eu começo a entender a misericórdia de Deus. Ele começou a dizer: ei, a situação que nós estamos não podemos estar mais. O que nós estamos fazendo não podemos fazer mais. Um rei que estava assessorado por pessoas que tinham que entender tudo a respeito desse livro e não entendeu. Mas na hora que ele encontrou esse livro, ele sabia que eles estavam oposto àquilo que Deus queria. Aquilo que Deus queria. Eu fico indignado, às vezes eu fico assim meio perplexo, porque eu vejo a pessoa cuidar do seu Galaxy 5, seu Galaxy não sei quanto, seu iPad, iPod não sei quanto, e quando muitas vezes pegamos a palavra de Deus e jogamos ela de qualquer maneira e nem importamos com a palavra de Deus. Conheço pessoas que pegam o seu carro, passam, limpam, faz de tudo e olha a Bíblia, e a Bíblia está cheia de poeira. Ainda bem que eu tenho um telefone dinossauro 10. Eu nem sei, senhora, o meu é só difícil. Mas às vezes nós cuidamos de tantos detalhes, irmãos, e não entendemos que a transformação da nossa vida está aqui. Aleluia. A transformação da nossa vida está aqui. O caminho que nós temos que seguir está aqui. Às vezes abrimos mão da palavra de Deus, abrimos mão do que Deus está dizendo para nós, e andamos todos e não entendemos. A nossa vida é fácil, às vezes nós culpamos, generalizado aqui, às vezes nós culpamos mulheres, mulheres culpam o marido, culpa filho, filho culpa pai, das coisas que estão erradas, e às vezes quando chega uma certa situação da nossa vida, nós paramos e começamos a olhar para Deus e dizer: ei, o Senhor me prometeu algo, mas o Senhor não está cumprindo comigo não.
Mas nós esquecemos de uma coisa, que Deus vela pela sua palavra. E quando Deus vela pela sua palavra, se Deus diz que traria maldição sobre aquela nação, porque eles esqueceram de Deus. Agora aquele rei consulta o Senhor, consulta o Senhor. Consultar o Senhor quer dizer: rei, vocês que estão do meu lado, o que nós estamos fazendo, o que está escrito nesse livro, está tudo contrário ao que nós estamos fazendo. O povo está se esquecendo de Deus. O povo sacrificou seres humanos. O povo sacrificou pessoas. O povo serviu a outro Deus. Espera aí, vai, consulta, busca o Senhor para mim. Busca uma direção, o que nós temos que fazer. Porque uma coisa eu sei, o que nós estamos fazendo não está certo. Eles vão encontrar a profetisa Uda. A profetisa Uda falou: olha, quero falar para vocês, como esse rei se arrependeu, o juízo vai vir sobre a nação, não vai ter jeito. Mas ele vai dormir em paz o seu rei. Ele vai dormir em paz o seu rei. Porque o que ele está fazendo é o Senhor. Ele está procurando o Senhor. Então esse rei, ele volta e ele começa a limpar aquilo que está de errado. Primeira coisa que ele fez, tudo aquilo que foi servido a Baal, ele tirou. Aquilo, os postíbulos, aquilo que as pessoas faziam dentro da casa do Senhor, que tinha postíbulos, dentro da casa de Deus ele tirou. Agora ele pegou aqueles sacerdotes que sacrificavam humanos no altar e os matou. Agora ele começou a fazer a limpeza, ele foi entendendo que aquilo não estava de acordo com Deus. E ele chega nesse versículo, depois que ele tirou tudo aquilo que de imundície que estava, profanos na casa de Deus, ele disse: o povo celebra a Páscoa. Do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Celebra a Páscoa. Ele tinha encontrado esse livro. Que livro era esse? Alguns estudiosos dizem que é Deuteronômio. Alguns dizem que é parte do Deuteronômio. Mas uma coisa eu sei, esse livro da aliança continha as leis, aquilo que eles precisavam de fazer para andar em obediência com a palavra de Deus. Glória a Deus. É aqui que nós vamos começar a entrar nessa noite. Celebrai a Páscoa. Agora a Bíblia diz que no tempo dos juízes que julgavam Israel, a Bíblia diz nos tempos dos reis de Israel, não tinha celebrado uma Páscoa. Eles tinham esquecido de Deus. Eles tinham deixado Deus de lado. O que é agora celebrar a Páscoa? Então vamos lá. Nesse livro da aliança, nesse livro das leis, Deus tinha mandado o povo de Israel celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Era uma ordenança do Senhor. E ele diz para o povo que isso ia passar de gerações para gerações. Quando nós lemos o livro de Levítico, que são as leis, Deuteronômio, que são as leis, eu
mais ou menos, se não me falha a memória agora, até chegar que Ezequias tentou celebrar a Páscoa. Nós encontramos isso no livro de Crônicas, mas não foi o completo, que não tinha nem sacerdote. Josias foi que disse ao povo, restabeleceu e celebrou a Páscoa. Foram aproximadamente entre Israel e Judá, se não me falha a memória, 22 ou 23 reis que passaram. Eles não tinham feito aquilo que o Senhor tinha ordenado. Para celebrar a Páscoa, agora nós vamos começar a voltar um pouquinho antes. Sabe por quê? Irmãos, Deus é bondoso. Nós falamos que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, porque Deus fala uma coisa que tremendo. Olha, se não me obedeceres, eu trarei maldição até a 4ª geração, mas abençoarei, trarei bênção até 1000 gerações. Deus estava falando para aquele povo. Então, se nós formos analisar maldições, era até 4, mas as bênçãos elas prolongam por todo o tempo da nossa vida. E outra coisa que eu acho tremendo quando Deus fala: se o meu povo se humilhar, convertendo o seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Pastor, qual é a chave para mim conseguir algo na minha vida? A chave para você conseguir algo na sua vida não é aquela que eles mostram de uma casa, não é aquela que eles mostram de um carro bonitão. A chave para você conseguir coisas na sua vida é você orar a Deus, porque quando você orar a Deus, confessar, dizer aquilo que está se passando com você, você pode ter certeza que Deus ouvirá do céu. Quando você se humilha, Deus ouve do céu. Quando você inclina, Deus ouve do céu. A Bíblia diz que Ele perdoa os nossos pecados e sara a terra. Ele nos perdoa aquilo que separa entre eu e Ele, que é chamado pecado. Celebrar a Páscoa. Olha, povo, vocês têm esquecido da Páscoa. Então vamos voltar agora lá em Êxodo. Deus tratou com o faraó 9 pragas. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de faraó. E Moisés dizia: deixa o povo, meu povo, ir para que celebre no deserto, que faça. Celebre ao Senhor. Na 10ª praga, Deus diz agora para o povo de Israel: você vai pegar uma ovelha, você vai pegar um cabrito de 1 ano, sem mancha. Se é grande a família, come um só, mas se a família for pequena, vocês se agrupam, porque Páscoa é comunhão, é família. Vocês vão sacrificar, vocês vão assar, porque ali não era expiação, não era sacrifício por pecado. Mas vocês vão pegar uma coisa, vocês vão pegar o sangue e vão passar no umbrais das portas. Porque quando eu passar, quando o anjo passar, que for ferir os primogênitos do Egito, a casa que tiver o sangue na marca, a casa que tem aquela marca de sangue, o meu anjo vai passar por cima. Então a Páscoa quer dizer passar sobre, passar por cima. Mas vocês estejam cingidos, porque vocês vão sair. Vocês vão sair. E assim aconteceu. Eles fizeram, passaram. E a Bíblia diz que quando Deus feriu a terra do Egito, matando todos os primogênitos, aos filhos de Israel não mataram nenhum, porque eles estavam acobertados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Aqui que nós temos que entender a nova Páscoa para o nosso lado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Amém.
olha, isso vai ser memória, vocês vão comemorar. Então toda vez que comemoramos, toda vez que comemoram a Páscoa, vocês vão saber como eu tirei vocês da terra do Egito, como eu tirei vocês da escravidão. Celebram a Páscoa. Agora aquele livro estava ali, aquele rei tinha encontrado, o povo tinha esquecido disso, tinha passado as gerações, e o povo não tinha celebrado a Páscoa, o povo tinha esquecido daquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez. Tinham o tabernáculo, tinham a arca, pegaram quando Deus deu a tábua lá, escreveram os 10 mandamentos. Esses estavam dentro da arca. Os estudiosos dizem que agora tinham o rolo. A Bíblia diz que aquilo servia para testemunho entre o povo e Deus. As leis. As leis. Agora esse rei começa a dizer: nós esquecemos, olha, você está aí, Deus, nós vamos fazendo ao contrário, vamos celebrar a Páscoa, vamos começar, povo, vamos lembrar como o Senhor agiu lá no passado no nosso meio. Agora vamos começar a lembrar aquilo que o Senhor mandou, como nos tirou lá daquela terra, como o Senhor trabalhou ao nosso favor, como o Senhor fez a promessa e se cumpriu a promessa, porque entrou na terra do Egito 70 pessoas e saíram aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas. Era a promessa de Deus fazendo o povo dele crescer como a areia do mar, como as estrelas do céu. Glória a Deus. E hoje nós estamos vivendo num mundo que nós estamos esquecendo de tudo. Esquecemos de tudo. A Páscoa hoje se tornou um símbolo de comércio. Não é ruim. Mas a verdadeira, qual é a Páscoa? Qual é a Páscoa? Mas Deus diz, quando Deus deu os mandamentos, os 4 primeiros foi a relação do homem com Deus, e os outros em relação do homem com seu semelhante. E um primeiro mandamento que ele fez, lembra que esse não é mandamento, ele falando: eu tirei vocês da terra do Egito. O primeiro mandamento: não farás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não terás. O segundo mandamento: não farás imagem de escultura, nem embaixo, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Agora, eles estavam ali, aquele povo servindo a outros deuses, aqueles povo fazendo sacrifício a outros deuses, aquele povo se encurvando diante de outros deuses, aquele povo servindo a outros deuses. Colocando aqueles deuses no lugar de Deus de Israel. E quando Deus vem e faz o seu juízo, Deus ainda é errado. Deus é errado. Irmãos, é assim que nós fazemos. Muitas vezes viramos as costas para Deus. Muitas vezes andamos e achamos que Deus não está fazendo nada de acordo com nós. É quando Deus passa a justiça dele, porque a Bíblia diz que ele é justiça que pesa na balança, e ele traz o juízo sobre nós, nós não achamos que Deus é errado. Mas aquele rei, simplesmente uma jovem, a sua dinastia, o seu pai, o seu avô tinha feito tudo que era mal contra os olhos de Deus. Agora ele propôs no coração, ele achou aquele livro da aliança, ele viu as leis e falou: não, eu não posso seguir desse jeito, isso está errado,
Isso está errado. Nós temos que fazer o que é certo. E uma das promessas era, uma das leis era celebrar a Páscoa. Israel jamais poderia esquecer daquilo que Deus tinha feito para a vida deles. Nós andamos no mundo de charco, de lodo. O salmista diz que o Senhor nos tira os nossos pés do charco do lodo. Nós andamos aí, vale de sombra e de morte. Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos dado prosperidade. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado uma família linda. E às vezes nós olhamos e esquecemos daquilo, esquecemos de Deus. Quantas vezes nós vimos pessoas que estão andando no mundo das drogas, está caído, está lá, o diabo está massacrando. Deus vai lá com a sua misericórdia, diz, aí depois qualquer coisinha, acha que Deus está sendo covarde, mas esquece que viramos muitas vezes as costas para Deus. Há uma responsabilidade sobre nós líderes. Porque às vezes não é só nós dizermos para um lado, falar assim, Páscoa, Páscoa, mas aí qual o verdadeiro sentido da Páscoa para nós? Olha, o Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos, vai, acompanha um homem, chega lá e pergunta onde o mestre vai celebrar a Páscoa. Chega e prepara, vai estar tudo pronto. O Senhor celebrou a Páscoa, e naquela noite Ele tomou a ceia lá, o pão, o cálice, e Ele falou a respeito do pão que era o corpo, o cálice que era o sangue dele. Ele estava dizendo para os discípulos, Cordeiro, que ia ser sacrificado por mim e por você. João Batista, no capítulo 1 de João, ele começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada se pôde fazer. Nele estava a vida, estava a luz dos homens. E Ele veio como testemunho para que testificasse a luz, para que todo que cresce nele. A luz era verdadeira. A luz ilumina o homem. A luz ilumina as trevas. Ele é o verbo que se tabernaculou-se entre nós, se encarnou entre nós. Ele veio para que nós tivéssemos a glória. E ele foi falando. Aí um foi lá e mandou perguntar, falou, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Então por que você anda fazendo? Por que você faz isso toda? Porque ele estava dizendo, vocês endireitai o vosso caminho. Eu estou pregando aquilo que Isaías está falando. Endireitai o vosso caminho. Se não é profeta, o que você está fazendo? Ei, eu estou fazendo, espera aí. Vai vir um após mim que não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. A Bíblia diz que no outro dia passou, ele viu Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já estava falando, esse Cordeiro, ele vai ser entregue. Ele não tem mácula, ele não é pecado, ele não pecou, mas ele vai ser entregue por mim e por você, para que você
seja livre, seja salvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em Coríntios 5:7. Lançai fora o fermento velho, ou seja, a nova massa. Assim como sois sem fermento, assim é como Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha o que vocês estão fazendo. Lança fora toda essa massa velha. Isso que é fermento, nós temos que ser sem fermento. Tem um que foi entregue para nós, não foi por causa que ele venceu o diabo lá, cheio do Espírito no deserto, mas é porque ele morreu numa cruz sem pecado por mim e por você, para que hoje nós fôssemos salvos. Olha, a Páscoa, vocês vão celebrar 7 dias, mas esse cordeiro que morreu por mim e por você naquela cruz, é por toda a vida, é por vida eterna, não é por 7 dias, era para que você seja livre hoje, para que você seja livre amanhã, para que você fosse livre ontem. É por isso que ele é o nosso cordeiro pascual. Ele foi aquela representação daquilo que aconteceu no Egito. No Egito precisou de morrer uma ovelha, um cabrito e um sangue. Nós só fomos libertos, nós só fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. É por isso que você já não é o mais. Joga mesmo, pega isso. Sabe como é que celebra lá? Eu estava vendo como é que celebra o povo judeu lá. A Páscoa, eles passam a mão numa candeia, eles começavam a limpar, olhar tudo dentro de casa, eles não aceitavam sujeirinha nenhuma. O apóstolo Paulo está falando aqui: velho homem, joga fora, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Agora, nesse dia de hoje, celebrando a Páscoa, sim, porque você vai ter a Páscoa toda a vida sua, porque você, Jesus Cristo, morreu por você. Amém. Para que você fosse livre. Glória a Deus. Para que você fosse livre. Glória a Deus. Agora, quando o diabo vem, você está lavado, cobertado pelo sangue de Jesus, ele não pode. Aqui não posso tocar, porque aqui Jesus Cristo morreu pela vida dele. Aqui Jesus morreu por ele, porque o sangue do Senhor está representado na sua vida. Na sua vida. A Páscoa é motivo de nós rendermos graça ao Senhor e nunca esquecermos daquilo que Jesus fez por nós. Agora, aquele povo tinha se esquecido de Deus. Aquele povo tinha virado as costas para Deus. Aquele povo não se lembrava mais de Deus. Mas que a partir de hoje nós venhamos entender o significado de uma Páscoa para nós. A morte e a ressurreição de Jesus por mim e por você, pelos nossos pecados. Para que você fosse liberto, para que você não morresse mais, para que você tivesse uma vida, e uma vida com Jesus. Uma vida com Jesus. Quando te entregarmos o chocolate, nós vamos ter um bombonzinho depois. Come saboreando, mas dizendo daqui: a minha Páscoa que eu estou celebrando não vai ser por esses 7 dias, mas é por todo dia da minha vida, porque eu tenho Jesus no meu coração. Aleluia. Eu não quero só celebrar um dia, eu quero celebrar todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, porque isso foi uma ordenança do Senhor para aquele povo: celebrai a Páscoa. Aleluia.
celebrai a Páscoa. E da agora para frente, eu já peço o grupo de louvor para estar aqui na frente. Eu gostaria de convidar você hoje para a gente celebrar essa Páscoa de uma forma diferente hoje. Eu gostaria de convidar os evangelistas, todos os obreiros aqui na frente. Vamos fazer uma linha comigo aqui na frente. Não se preocupe, eu não vou orar por você hoje. Todos os obreiros aqui na frente comigo, os evangelistas. Aquele rei, ele não entendia. O sacerdote que era para dar explicação do livro nem sabia do que estava acontecendo, nem o escrivão. Mas ele viu o que ele estava fazendo. Eu gostaria de convidar você para estar aqui na frente. Agora você vai ficar aqui. Nós vamos celebrar a Páscoa. Qual é a Páscoa que nós vamos celebrar? Nós vamos começar a agradecer a Deus por Ele ter morrido para nós, porque Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Nós não vamos esquecer jamais daquele sacrifício que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Pagou um alto preço para que você ganhasse salvação e vida eterna. Talvez esses anos todos que você tem se passado, talvez você teve a sua Páscoa, você nunca pensou nisso. Mas olha, Israel, eu não quero que você esqueça que foi eu que te tirei do Egito. Eu quero chamar você para vir celebrar a Páscoa. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar só orando. Eu não vou nem orar por você hoje. Eu vou